Boa noite a todos. Nós gostaríamos então de transmitir alguns recados. A partir de hoje, as nossas palestras voltam a ter a duração de 30 minutos, com exceção a de sábado às 18 horas, que é de 15 minutos, tá? Então, a duração das palestras voltou ao nosso horário normal. Também eu gostaria de comentar que ao final da explanação haverá o passe coletivo. Junto com o passe coletivo estarão sendo fluidificadas as águas, caso vocês as tenham trazido, e também será feita a irradiação para os nomes que são colocados no caderno. E nós lembramos então a todos que a partir do momento que nós entramos na casa espírita, nós já estamos sendo atendidos pelo plano espiritual. Então, se porventura alguém faz o atendimento fraterno e depois não consegue participar da palestra ou do passe em função do atendimento, mas já está sendo atendido da mesma forma. Então, isso é importante que nós possamos nos dedicar, vamos dizer assim, ao estudo, que é a explanação, e também ao passe, para que possamos receber todos esses fluidos que são emanados para todos nós. Tá bom? Muito obrigada. Vou deixar vocês com a Marluce. Então, boa noite. Muito alegre de ver essa casa cada vez mais cheia de encarnados, porque os desencarnados eu não sou capaz de enxergar, para que a gente volte aos pouquinhos às nossas atividades da forma rotineira antes da pandemia. Então, convido a todos para que fechemos os nossos olhos, elevando o pensamento ao alto, serenando os nossos corações, as nossas mentes, para que essa sintonia se faça da melhor forma possível e assim possamos receber aquilo que aqui viemos buscar. Agradecidos por esses espíritos que nos conduzem e facilitam o nosso pensamento para a exposição doutrinária, que derramam sobre nós as energias salutares que necessitamos de forma individual. Obrigada, Pai amado, por esta vida que nos faz estar aqui, junto com os nossos amigos, com os nossos familiares, com os nossos ambientes de trabalho, de forma perfeita nessa engrenagem da vida, diante da Tua justiça, da Tua bondade, do Teu amor e da Tua misericórdia. Assim, então, cientes de que estamos vivenciando aquilo que nos cabe para o nosso progresso, agradecemos o Evangelho do querido Mestre e amigo, que nos conduz nos caminhos da paz, do amor e da caridade. E que assim seja. O tema de hoje é um tema muito esclarecedor quando a gente pensa na nossa individualidade diante do contexto onde nós estamos inseridos. Então, o texto Ante a Família Maior, ele foi retirado do livro Estude Viva, pelos espíritos de André Luiz e Emmanuel, psicografado pelos médiuns Chico Xavier e Valdo Vieira. O Valdo Vieira, durante muito tempo, psicografava os livros junto com o Chico Xavier, e a sintonia dos espíritos para com eles dois era tanta que, às vezes, determinado livro, um psicografava as páginas ímpares e o outro psicografava as páginas pares. Depois juntavam as páginas e o livro era publicado. Já pensou isso, né? Então, esse tema Ante a Família Maior é um convite à reflexão sobre conduta e conciliação, sobre os conflitos conjugais que porventura nós possamos enfrentar nas nossas casas, sobre a grande família humana, a família universal, sobre o imperativo da prática da caridade, sobre o matrimônio e sobre religião e matrimônio. Então, para a gente iniciar
esse tema de forma que a gente entenda isso globalmente, lá no Livro dos Espíritos, na questão 803, Kardec pergunta aos espíritos superiores: perante Deus, os homens são todos iguais? E os espíritos respondem: são todos iguais, submetidos às mesmas leis, as leis de Deus, sem privilégios, nem no momento do nascimento, nem no momento da morte. Como assim, se a gente vê tanta desigualdade, tanta disparidade de situações entre saúde e doença, pessoas morando debaixo dos viadutos, pessoas morando em casas colossais, pessoas andando na chuva descalças, outras andando em carros maravilhosos, outras donas de fortunas imensas e outras na miséria? Mas como isso pode ser se todos nós nascemos iguais, submetidos às mesmas leis? Porque, na verdade, quando nós fomos criados por Deus, Ele nos fez assim. E a nossa inteligência e o nosso livre-arbítrio, que também nos foi outorgado de maneira igualitária, nós escolhemos como usar de maneira diferente. Então, eu usei a minha inteligência, o meu livre-arbítrio e resolvi, por exemplo, ser Hitler. Eu posso também ter usado o meu livre-arbítrio e a minha inteligência e ser Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá. Então, vai depender das minhas escolhas, dos meus caminhos percorridos, que eu vou estar nesta ou aquela situação. E as mesmas condições em relação ao nascimento e à morte. Então, provavelmente nós já ouvimos falar que a gente vai morrer como a gente vive, né? Eu posso morrer de forma plácida, serena, resignada diante das minhas dores, das minhas doenças, e eu ter o auxílio de uma espiritualidade amiga que auxilia o meu desencarne, ou eu mesmo, espírito, já estou num patamar evolutivo de eu mesma, como espírito, auxilio o desligamento dos meus cordões energéticos fluídicos e participo desse meu desligamento. Então, vai depender da evolução, do progresso moral de cada espírito. Através desse uso, dessas igualdades de direitos, que é livre-arbítrio e inteligência, que Deus outorgou igualzinho para cada um dos seus filhos. E aí, hoje, a gente vai se deparar com situações em que nós nos achamos numa condição melhor. Eu sou mais inteligente, eu tenho mais recursos financeiros, então eu tenho mais direitos, né? E se acha que eu tenho, por ter essas condições melhores disponíveis para mim e que podem ser a minha maior prova, a riqueza, né? Para que eu trabalhe dentro de mim o orgulho e o egoísmo. Então, quando nós estivermos numa posição, e às vezes uma posição moralmente melhor, em que a gente tende a apontar o dedo, isso aí está errado, você não devia ter feito isso, né? Na verdade, a gente tem que entender que nessa caminhada evolutiva, talvez nós já podemos ter feito aquelas escolhas, termos escolhido caminhos equivocados, sendo induzidos ao erro, consequentemente vamos vivenciar a dor, que vai me levar ao aprendizado e depois a atitudes melhores. Então, eu estarei nesse momento numa posição em que, ao invés de apontar o dedo e criticar, eu vou estender a mão e ajudar. E aí é aquilo que eu falei no início da nossa explanação sobre o imperativo da caridade. Por quê? Quando eu compreendo que aquele outro está errando, ele está errando porque ele tem dificuldades, ou ele ignora ainda, ou ele não presta atenção na influência bondosa do seu anjo da guarda, ele não
pede auxílio à sua consciência quando ele vai tomar uma decisão e ele diz: será que isso é certo ou é errado? Quando ele fechar os olhos, a consciência dele vai dizer: você não gostaria que fizessem isso com você, né? Então isso está errado. E a consciência, as leis de Deus, estão inseridas na nossa consciência. Isso está lá na questão 621 do Livro dos Espíritos. Aonde estão inseridas na nossa vida as leis de Deus? Na nossa consciência. Então, quando nós estivermos diante de situações onde nós, moralmente, estivermos numa condição um pouco melhor, porque todos nós somos aprendizes, todos nós ainda somos devedores, porque, caso contrário, não estaríamos encarnados num planeta de expiação e provas. Então, todos nós ainda temos caminhos a percorrer. Nós somos aprendizes nessa escola da vida. E aí, se alguém, por exemplo, se mostra agressivo, né, fala alto, querendo impor a sua vontade, nós vamos nos colocar numa posição de humildade, entendendo que às vezes aquela pessoa que é agressiva, ela está numa condição de desespero e ela não sabe, por causa do seu orgulho, pedir ajuda. Então, ele não entende que o socorro é possível, ele não entende que um caminho melhor pode ser percorrido. E aí cabe a nós, com a prática da caridade, da indulgência e da paciência, e desses mais caminhos percorridos, talvez mais encarnações já vivenciadas, ajudar este ser. Nós podemos, por exemplo, nos deparar com pessoas com hábitos reprováveis, caminhando nos caminhos de sombra dos vícios. A gente vê os drogadictos, os etilistas, a gente vê famílias sendo destruídas pelo vício, com inúmeras internações de desintoxicação, e a primeira coisa que a pessoa faz ao sair da clínica é procurar novamente o traficante ou o bar para beber. Então, essas pessoas carecem de uma mão amiga, carecem de alguém que compreenda a dificuldade, que compreenda que com ele existem inúmeros espíritos obsessores fazendo com que ele permaneça nesse vício. Então, a gente precisa de uma luz, eles precisam de uma luz que vão ser as nossas palavras, a nossa mão amiga, que são as equipes que levam nas ruas o lanche, a sopa quente. Então, aquilo dá um alento, uma esperança, e eles não querem que a gente resolva a vida deles, mas que a gente preste atenção, porque quando a gente se aproxima, eles vão dizer assim: nossa, eu não sou invisível, eu existo, tem alguém que se importa comigo. Então, isso é muito importante. Se alguém parece sem noções de higiene, não é apenas um desleixado. Ele carrega talvez a enfermidade da tristeza e da desilusão. E eu lembro que quando começou a pandemia, nós tínhamos seguida a gente via matérias sobre a importância de lavar as mãos, de manter a distância, de abrir as janelas, né? Se alguém tivesse com sintomas gripais, ficar num cômodo separado, né? Que usasse álcool nas mãos, que usassem máscaras. E aí nós vimos, lembrando, que qual foi a primeira população a ser atingida lá na primeira onda do Covid? As pessoas menos favorecidas financeiramente. Por quê? Não tem dinheiro para comprar álcool, para comprar máscara, para lavar a mão. Não tem nem sabonete para tomar banho. Vai ter sabonete para lavar a mão. Vivem às vezes 11, 12 pessoas num cômodo de 30 metros quadrados. Dormem 5 numa mesma cama. Então, a gente vê que às vezes os hábitos de higiene não é porque é relaxado, porque a mãe dessa criança não cuida. Olha essa criança de chinelo no meio do inverno, mas ela não tem
né? Então, esse nosso olhar de compreensão é muito importante. E à medida do possível, se nós não conseguimos nos dirigir para a prática de auxiliar, que é esse deixar de ser invisível e talvez, eu vou dar um chinelo para uma criança, isso é uma gota no oceano, mas não importa, é aquela criança que vai ficar feliz. E a gente também pode fazer as nossas orações. As nossas orações, elas mudam o orbe, elas mudam a energia do planeta e depende só de nós termos pensamentos equilibrados, fazermos orações tendo pensamentos equilibrados diante de tudo, principalmente diante das nossas vidas. Por quê? Porque a partir do momento que eu olho com otimismo para os mecanismos que me levam ao progresso, que eu chamo de problemas, eu vou estar emitindo pensamentos de otimismo, de entusiasmo, de ânimo, e isso vai contagiar as pessoas que porventura possam estar desanimadas, sem fé e sem coragem. Então isso é uma função muito importante e o Espiritismo nos orienta sobre isso. E não duvidar daquele que é o orgulhoso da vez, que é o sovina, que não divide nada, mas que quando ele chega a pedir ajuda, provavelmente não uma ajuda financeira, mas quando ele pede ajuda, a gente tem que compreender que ele está descendo de muitos pedestais, de alturas enormes. Ele, entre aspas, lá dentro dele, ele está, estou me rebaixando, ele diria, né? Já que o orgulho é uma coisa muito difícil dentro dele. Mas o fato de se permitir pedir ajuda já é abrir um pouquinho o Evangelho na página da humildade. E isso já é crescimento. Porque senão ele continuaria sofrendo, mas ele diz, eu caio, mas não peço ajuda para ninguém. Quantas vezes a gente já ouviu isso, né? E Deus, como Ele é o Pai que todos nós temos, e quando nós lembramos que Deus é o nosso Pai de todos, e que nos ama de forma igual, e que nos oportuniza as condições de crescimento através do seu amor, da sua bondade, da sua justiça, nada que acontece na nossa vida é injusto. Aconteceu porque precisávamos passar por aquelas situações para enxergar um outro lado da caminhada que nós não estávamos aptos a enxergar antes daquele evento. E aí Deus nos oportuniza a prática do amor. Essa lei divina e a lei maior para a qual nós encarnamos, para aprendermos a amar. Por isso que a gente está aqui. E esse amor vai ser para nós, para que que a gente adquira altos degraus de evolução através da prática do amor. E um desses caminhos é o casamento. Então, através do casamento, pessoas diferentes vão se unir para juntos formarem uma família, se compreenderem, se entenderem, caso queiram ter filhos, e tendo filhos, transmitir esses valores e esse amor aos seus filhos. E aí, claro que esse capítulo do Evangelho é o capítulo 22 que fala: não separeis o que Deus juntou. Então, enquanto houver amor, o amor fará com que nós ultrapassemos todas as nossas dificuldades, caso elas existam nos nossos casamentos, nos nossos matrimônios, vencendo as diferenças, para que os casamentos perdurem. E a gente ensine isso aos nossos filhos. Claro que os casamentos também são regidos pelas leis humanas. Então a gente tem os casamentos religiosos, os casamentos civis. Então, em algumas sociedades, só o casamento religioso basta. Em outras sociedades, precisa ter o casamento civil. Noutras, precisa ter o civil e o religioso. Em outras, basta que essas pessoas estejam a fim de construir uma caminhada de crescimento, e isso já basta, tá? E aí,
o casamento civil, religioso. Às vezes, algumas sociedades existe o casamento poligâmico, né? Cada vez mais a gente tem visto e que as leis estão organizando isso, casamento de pessoas do mesmo sexo. E essas pessoas que são pessoas diferentes em sentimentos, um gosta de rock, outro gosta de música clássica, um gosta de leitura sobre um assunto, outro gosta de isso. Eu gosto de comer carne, eu não gosto de comer carne. E isso, as outras nossas inúmeras diferenças de gostos, de manias, de dificuldades. E nós nos unimos com essas pessoas que nós escolhemos para o outro me ajudar naquilo que eu tenho dificuldade. Então, a gente vai se espelhar naquele que já tem uma qualidade que eu ainda não alcancei, para poder um dia eu vou ser como ele. E a gente não é uma coisa aleatória. A gente se encontra de um jeito perfeito para que um auxilie o outro. Então, às vezes, o pai é mais organizado, a mãe é mais mandona, o pai é mais compreensivo, a mãe é mais ágil. Então, a gente vai se unir, essas pessoas vão se unir com a finalidade de que, juntos, entendendo uma dificuldade do outro, aquelas duas pessoas cresçam moralmente como espíritos. E aí, é preciso que a gente se conheça um pouco antes de formar essa união. Então, eu preciso conhecer os hábitos da pessoa. Então, eu descobri que aquela pessoa que eu admiro, que eu estou me enamorando, é usuário de droga. Será que eu quero isso para a minha vida? Será que o casamento vai mudar esse hábito? Então, a gente tem que conhecer as pessoas antes. Os seus hábitos, as suas necessidades e também a sua religião. Porque pode ser que exista uma incompatibilidade que vai ser uma desavença no casamento e não uma união. Então, as pessoas, por exemplo, que são da mesma religião, podem até ter pontos de vista aqui ou acolá diferentes. Mas a religião não vai ser o motivo principal das desavenças. Já pessoas de religiões diferentes, às vezes, qualquer coisa que eu fizer que estiver em desacordo com os ensinamentos da religião que o outro pratica, e nem a dele é melhor, nem a minha é melhor, são escolhas. Mas pode ser que aquele meu ato seja muito criticável diante dos ensinamentos da religião do meu parceiro ou da minha parceira. E isso vai ser conflito. E eu tenho uma história para contar para vocês que a minha família é quase toda espírita, né? E eu tenho uma tia que dos nossos familiares é uma que eu acho que vivencia mais o espiritismo na sua vida em termos de resignação, compreensão, meiguice, doçura, né? A filha dela se enamorou, a filha dela de berço espírita, fazia evangelização espírita, evangelho no lar desde que estava na barriga, né? Se enamorou por uma pessoa de uma outra religião. E eram um pouco conflitantes em termos de ensinamentos. E essa minha tia conversou com esse futuro genro, que acabou sendo genro mesmo, e estão juntos há muitos anos, que ela não mudaria de religião pela vontade dele. Que haveria de haver uma compreensão. Então, como é que isso aconteceu e o casamento dá certo até hoje? A minha prima continuou fazendo o evangelho no lar, a vida inteira. Mas nunca foi ao centro espírita até uma determinada época, no início do casamento, para não confrontar o esposo. E também não ia na religião dele, porque era um consenso entre ambos. E a convivência foi melhorando até que hoje
Cada um tem a sua religião, eles convivem harmoniosamente e de vez em quando um vai no templo do outro, sem conflito. Então isso é muito importante de nós percebermos isso, porque quando um cônjuge tem uma fé sincera, ele vai ter a iniciativa de vez em quando de ceder nas suas convicções em prol do amor maior, porque ele ama a outra pessoa. Então a religião, os interesses materiais, as aparências não vão ser o motivo do casamento terminar. E muitas vezes hoje os casamentos estão sendo muito pouco duradouros porque existem as diferenças desses interesses financeiros e até também das diferenças religiosas. Eu tive uma amiga de profissão, de especialidade médica, que ela se namorou por um judeu, médico também. E o namoro foi ficando mais duradouro e eles começavam a imaginar que poderiam se casar, até que quando chegou a hora de tomar essa decisão, ele disse para ela que ela tinha que abdicar da religião dela e se converter ao judaísmo para que eles ficassem juntos. E aí, eu não sei se é assim hoje, tá? Isso era na época quando a gente estava fazendo faculdade aí. E ela disse que ela não ia ceder à religião dele, e eles acabaram tomando caminhos diferentes, né? Então, quando o cônjuge que tem essa evolução moral um pouquinho maior, que tem uma fé sincera, que sabe, tem a convicção dos meus ensinamentos, da que a minha religião prega, eu não preciso discutir, eu não preciso convencer o outro que a minha religião é a melhor, tá? Eu não preciso fazer pilhérias em torno de assuntos, mas a sua religião fala isso, mas e agora? O que você explica sobre isso? O que a sua religião fala sobre isso? Não precisa ver isso, porque a fé e o amor vai ultrapassar isso, né? Não vai impor ao outro ler obras que ele não acredita. Não vai impor que ele tenha práticas que ele não professa, tá? E nem desejar nunca modificar a crença do companheiro ou da companheira. Por isso nós precisamos nos conhecer antes e, ao invés de nos odiarmos depois por causa de uma separação ou por causa de brigas, nós vamos experimentar através do namoro e do noivado se essa combinação vai dar, como a gente fala no popular, né? Se vai dar liga, né? Pode ser que não dê. Então, um simples ato de bondade no recinto do lar tem mais força persuasiva de que uma dezena de pregações num templo onde a criatura comparecerá contrariada. Ou estarendo leituras forçadas. Em resumo, depende do cônjuge fazer a sua religião atrativa e estimulante para o outro. De que forma? Com seus exemplos, se mostrando feliz com a fé que ele professa, né? Ao contrário de mostrar fastidiosa ou incômoda a religião do outro. Então, ante demonstrações vivas de amor, cessam quaisquer azedumes da discórdia e todas as resistências da incompreensão. Então, quando nesse capítulo os espíritos comentam sobre o que não separeis o que Deus juntou, é porque quando, independente se é um casamento, se é uma família, se somos nós aqui, trabalhadores e participantes da Sociedade Jesus de Nazaré, quando nós nos compreendermos uns aos outros como irmãos, e que nessa roda da vida das encarnações hoje talvez estejamos separados de núcleos familiares, mas pode ser que amanhã eu vou ser a esposa, ou o esposo, o filho, a filha, o padrasto, o amigo, o padrinho, e nós vamos estar juntos. Então, como é que eu vou trabalhar e trilhar um matrimônio equilibrado
se eu não sei tratar a pessoa que está no meu trabalho, se eu não tenho piedade, misericórdia, se eu não faço prece por aquele que sofre dormindo no frio debaixo da marquise? Como é que o meu casamento, como é que o meu matrimônio, como é que as minhas relações nas minhas quatro paredes, como aquela frase, como é que eu vou amar a Deus sem amar o meu irmão? Nós somos uma grande família. Por isso que é esse tema, ante a família maior. E ele acabou comentando sobre religião e casamento também. Então, que isso sirva para nós como um exemplo de que a prática do amor, da caridade, da compreensão, da paciência, ela tem que estar inserida em todos os nossos atos. E às vezes é tão difícil, né? Mas a gente precisa pôr em prática os ensinamentos do Evangelho do Mestre Amigo. Então, eu sei que vocês vieram para uma palestra de 15 minutos, já estão cansados porque ela durou 30, né? Então eu convido os médiuns para comparecerem e se colocarem ao redor da sala de palestras para que nós possamos propiciar o passe ainda nesse momento da pandemia de forma coletiva. Então vamos elevar os nossos pensamentos a esse Deus que nos ama tanto, que nos protege em todos os momentos, que nos oferece um anjo guardião, que coloca nesta casa, nos nossos lares, espíritos protetores para que nos sintamos melhor, menos desanimados, promovendo a nossa fé, o nosso ânimo para o enfrentamento de porventura as vicissitudes que se apresentarem no nosso caminho. Obrigada então, Pai, pela oportunidade da vida, do crescimento e do progresso através da reencarnação. Agradecemos o Evangelho de Jesus, o nosso manual de boa conduta, e agradecemos por estarmos reconstruindo os nossos caminhos depois desses 2 anos da nossa vida ainda tão diferente, que ainda precisamos manter muitos cuidados de lavagem de mãos, uso de máscara nos ambientes fechados, permanecendo em casa nos momentos onde estivermos com sintomas gripais, respeitando o outro ao nosso lado. Que tudo isso que vivenciamos nesses 2 anos tenha servido para o nosso progresso, deixando de lado um pouco o individualismo, crescendo em nós a caridade e o amor fraternal. Obrigada, então, Pai, por esta oportunidade de crescimento que tivemos nesses 2 anos com a pandemia do coronavírus e que esse progresso continue a ser exercitado nos dias vindouros, porque estamos muito confiantes da Tua proteção e do Teu amor para conosco, para as nossas famílias. E retornemos aos nossos lares, levando essas palavras de ânimo, coragem e fé para aqueles que convivem conosco nos nossos lares e nos nossos ambientes de trabalho, fazendo de nós a luz que ilumina caminhos, porque essa é a nossa função de espíritas, levar a palavra do Mestre Amigo em todos os caminhos aonde estivermos. Muito obrigada por essas oportunidades e que assim seja.